Boa noite, estamos iniciando mais um Passando a Limpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. Os entrevistados desta noite são José Mindlin e sua filha Betty Mindlin, que vão falar sobre seus livros, o especialista em estética de óculos Miguel Giannini e o candidato à presidência da República, Enéas Carneiro, que já está aqui comigo. Boa noite, doutor Enéas. Boa noite, senhor. Mas antes de iniciar a entrevista, duas notícias do dia. A chefe do Departamento de Operações das Reservas Internacionais do Banco Central, Maria do Socorro Costa de Carvalho, que não se perca pelo nome, disse que a crise financeira na Ásia não causará um novo ataque especulativo contra o real. Ela respondeu ao economista americano Albert Fischlow, que fez uma previsão do ataque. E chegou à Indonésia o primeiro grupo de técnicos do FMI. Junto com assessores do governo dos Estados Unidos, eles vão estudar um programa de emergência para o país que vive dias de muita tensão, até política, por causa da crise financeira. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. Tome nota, o telefone é 011-8261009. O número do fax é 011-8261320. E o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. E vamos conversar com o presidente do Prona e virtual candidato à presidência da República, Enéas Carneiro, que apareceu na televisão como candidato à presidência da República, com aquele 1 minuto rápido, 15 segundos, onde ele dizia: eu sou o Enéas, e acabou fazendo bonito na última eleição presidencial, com 7%, o senhor me disse, dos votos, mais que Orestes Quércia. Doutor Enéas, prazer em recebê-lo. Eu quero saber, o senhor é mesmo candidato de novo à presidência da República? Senhor Boris, só se pode ser candidato após a convenção, como o senhor sabe. Mas o partido que nós criamos em 89 está absolutamente coeso em torno do meu nome, de forma que, com certeza, o meu nome será indicado na Convenção Nacional para ser o candidato do partido à presidência da República. Se eleito presidente da República, quais são as suas principais ideias? São as mesmas? Se as mesmas, reconte-nos, doutor Enéas. Estou olhando para o hábito do relógio. Veja o senhor, o Brasil vive um problema seríssimo, e não só ele, praticamente todo o terceiro mundo, que é a submissão a um sistema financeiro que está absolutamente falido. Eu estou falando do sistema financeiro internacional. O senhor acabou de dar uma notícia nos momentos que precederam, o nosso diálogo, em que o senhor disse que o Brasil não sofrerá impacto da crise na Ásia. Eu disse não, perdão, quem disse o senhor, foi a dona Socorro. Perdão, o senhor transmitiu a notícia, desculpe-me. Eu tenho aqui uma revista recentíssima, agora de janeiro, desse momento agora, é o EIR, que o senhor conhece também. Posso mostrar? Pode, por favor. Executive Intelligence Review, É a edição agora de 2 de janeiro, se o senhor me permite. Quem escreve é o senhor Lindo Larouche, conhecido internacionalmente, e ele tem um artigo interessantíssimo que ele diz o cometa da ruína, o desastre do que vai ocorrer. E ele diz especificamente isso, é uma autoridade internacional, e ele diz que é preciso estabelecer novas regras, é preciso que se estabeleçam novas regras, tal como se fez em Bretton Woods. Ou seja, o que está ocorrendo não é nenhum fenômeno isolado. Existe hoje um crescimento que é exponencial dos derivativos financeiros. Doutor Enéas, até o Fernando Henrique, desde a posse dele, vem gritando isso, que precisa se estabelecer um regrário novo, talvez um Bretton Woods novo. Mas quando o senhor me perguntou, então, o que tem que ser feito, a resposta é clara, é ruptura com o sistema financeiro internacional. Não há saída mais num sistema que aí está. Essa é a questão crucial. O senhor acha que um país hoje consegue romper e sobreviver? Talvez o Paraguai, com todo respeito aos nossos irmãos do Paraguai, mas talvez não consiga porque ele não tem aquilo que é fundamental, que é riqueza. Eu estou falando, veja o senhor, de riqueza verdadeira. Eu estou falando, por exemplo, de matérias-primas. O senhor dirá, mas elas não valem nada hoje no mundo moderno. Não valem porque os cartéis internacionais, com o aval e a aquiescência dos governantes dos países emergentes, os cartéis internacionais fazem com que o preço das matérias-primas seja aviltado. E assim a gente entende como é que a tonelada de ferro custa em torno de 15 a 17 dólares. Doutor, o senhor está propondo o isolamento do Brasil. Quase isto. O que eu estou propondo, veja o senhor, é aquilo que uma autoridade internacional propõe, dizendo o quê? E não sou eu. Vamos citar nomes. Quem me assessora? Pessoas que me dão
informações com as quais eu estudo, com as quais eu aprendo e de cujo convívio eu participo permanentemente. Vamos citar, por exemplo, o professor Marcos Coimbra, que é conselheiro da Escola Superior de Guerra. Vamos citar o professor Adriano Benayon do Amaral, que é doutor em Economia na Universidade de Hamburgo e muitos outros, né? Para andar depressa. Veja bem, a situação é de crise. E ela é de crise iminente. O que aconteceu foi só uma ligeira amostra. Quanto gira por dia? Qual é o valor do que gira por dia no mercado internacional em dólares? Talvez 3 trilhões, um pouco mais. O senhor há de convir que isso é metade do produto bruto americano e não há riqueza para isso. Isso é uma bolha especulativa cancerosa que vai explodir. Então, o senhor eleito presidente da República, o senhor romperia imediatamente? Não pode ser o que eu estou dizendo. Isso é todo um processo. Quando eu disse ruptura, é porque é o único caminho. Mexeríamos instantaneamente, o grupo todo, nas taxas de juros que fazem com que a riqueza agora não é a verdadeira, mas é aí papel pintado. Porque existe um conceito com a população que riqueza é o dinheiro. Não é, de fato. O dinheiro é o símbolo da riqueza, é aquilo com que se compra a riqueza. Quando eu disse que nós vivemos todo um mecanismo extremamente falso, é porque com esse papel pintado que os Estados Unidos, o senhor sabe, emitem a seu bel prazer, sem nenhum lastro mais, rompendo completamente o acordo de Bretton Woods, quer dizer, já fazem isso há bastante tempo, quando eles emitem esse papel, eles compram, por exemplo, a Vale do Rio Doce, não estou dizendo que não são os Estados Unidos em particular, os grupos econômicos, né, que dominam o planeta, os donos do mundo. Eles compram as grandes, quer dizer, todos os patrimônios, a riqueza verdadeira por preços, como eu disse, aviltados, e vão se apoderando dessas riquezas e pouco a pouco vão dominando os países. É contra isso que eu chamo a atenção desde que comecei. Só que eu fazia em 15 segundos, era um tempo exíguo, como o senhor disse. Enéas, os países, se são dominados, se deixam dominar. É verdade. Tem governos e governantes, mas a população não menos patriotas que o senhor. Não, a população não tem ideia do que se passa. Essa é a questão também mas central. A elite sabe perfeitamente. Mas então, condenemo-la. Condenemos a elite. Agora, Digamos, me diga o pois seguinte, não. Por que ninguém no mundo rompeu e surge um médico cardiologista no Brasil que resolve? Não estou sozinho. Se o senhor quer que eu cite mais pessoas... Eu quero alguém que rompeu. Um país que tenha rompido. Bom, não rompeu, mas a Coreia do Sul teve uma série de erros, mas se cresceu foi porque agiu assim. Um minutinho. Não é a ruptura... Não é um bom exemplo a Coreia do Sul. Não, agora não. Estou dizendo, agora não. Deu no que deu. Mas ela Não, mas não foi porque rompeu. Foi porque ela concentrou demais. Se o senhor olhar para o que está feito lá, pequenos grupos, foi a oligarquia também que tomou. Não houve a abertura completa, porque, veja bem... Mas o senhor acha possível um país se isolar e se isolar? Não, entenda, eu quero dizer o seguinte, que nós nos sentemos à mesa no cenário internacional e digamos, nós temos a maior riqueza do planeta, por exemplo, em nióbio. Dizem que eu sou ficcionado em nióbio, mas eu falo. Nós temos 98% da produção mundial de nióbio. É justo em Araxá. Em Araxá, em Minas. E aí na Amazônia também estão descobrindo muito. Será que é justo que o nosso nióbio seja vendido lá fora como se não valesse absolutamente nada? Mas o nióbio não vai resolver o problema Não. Pera um minutinho. Só o que tem lá dá mais de $500 bilhão. Pera aí. Mas não vai tirar de uma vez. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando nós o vendermos, vamos vendê-lo pelo preço digno. E não mais de joelhos no cenário internacional. Nós vamos falar de mais coisas, vamos falar do titânio, por exemplo, que é fundamental para se construírem caldeiras de isolantes, ele como isolante. Doutor Enéas, o senhor está falando de produtos específicos. Eu estou imaginando que o candidato à presidência da República deva falar de matérias-primas. Vamos para a macroeconomia. Um jogo internacional. Vamos para ela, mas não fujamos, vamos para ela. Vamos pegar então o que se chama dívida pública, que o argumento de que se privatiza é que para... O senhor tinha começado a falar em juros. Vamos pegar os juros. Dívida pública. É porque o pensamento é em rede, ele não é linear. A gente vai falando, como o senhor permite, as ideias vão se desenvolvendo. Se o senhor disser não, fale. Não, eu quero voltar. Voltemos. Em rede, né? É uma rede. Graças a Deus não é linear. Veja bem. Então, vamos voltar aos juros. Vamos lembrar de quando Sua Excelência, com todo respeito, o atual presidente da República assumiu. A dívida mobiliária interna era de $50 bilhões. Ela hoje está quadruplicada. Vamos deixar os 200 bilhões. Ora, reconheçamos que se o argumento da privatização fosse legítimo, ela não teria subido. Veja que eu estou pegando um item. O senhor falou em macroeconomia. Não precisa citar as transações correntes, que nós estamos perdendo sempre. Não precisa falar de remessa, dividendos. Vamos falar só disso. Ora, eu guardo a Vale porque aquilo me doeu muito no peito, a venda da Vale. Muito. Quando a Vale foi vendida, a receita foi de 3,338 bilhões.
E quando alguém vinha e se levantava e dizia, mas ela vale muito mais, dizia, o que é isso? A General Motors vale 200 milhões de dólares. Mas quando se fala do patrimônio da General Motors, está se falando de máquinas. E a Vale está se falando de riqueza brutal, em que nós somos o maior detentor do planeta dessa riqueza. As riquezas não fugiram, estão aí no Brasil. Ah, mas elas... O que se vendeu, senhor Boris, foi o controle. E os donos do controle fazem o que querem. Peraí, vamos dar um exemplo. Sem ter vendido, o Manganês já tinha... Minutinho. Nós não vamos chegar a uma conclusão, nós divergimos. Não, mas eu respeito os seus pontos de vista. Eu também respeito os seus. Mas vamos para o Manganês. Pronto, que o senhor conhece tão bem quanto eu. Não, eu não conheço. Tudo bem. Eu conheço o nióbio. Tá bem, vamos para o Manganês. Vamos para o Manganês. A Serra do Navio do Amapá, lá. Conselheiro Lafayette Minas, muito manganês, todo ele foi embora. Manganês é fundamental para a indústria siderúrgica. Quando a nação amanhã quiser fazer aço, né? Aço, ela não vai ter mais manganês. Mas, doutor, eu concordo que o Brasil vende a preços aviltados. Isso! Graças concordo. a Deus. Agora eu pergunto ao senhor o seguinte: vai vender para quem se não vender nos preços de mercado? Opa! No momento em que o governante eleito disser vamos conversar como adultos. É a mesma história da bomba atômica. Vamos conversar não mais nós de joelhos, os senhores dando ordens. Eu não tenho interesse nenhum, senhor Boris, de ir para os salões de New York ou de Londres. Já morei em Londres 6 meses. Mas não tenho interesse nenhum em ser aplaudido lá fora. Eu quero ser aplaudido aqui dentro, na minha terra. E, em chegando lá, os preços serão os preços que nos interessam. O senhor imagina, por exemplo, a região não do... se compra simplesmente, quer dizer... Quem disse? Mas quem faz? Peraí, quem constrói avião... Volta ao nióbio que o senhor disse que gosta e conhece. Que eu sei que o senhor conhece. Quem é que constrói avião supersônico sem nióbio? Vamos lá. Quem constrói microcomputadores sem quartos? Mas o senhor acha que as pessoas que vendem nióbio no Brasil são pessoas menos patriotas que nós dois? São pessoas que cederam ao sistema. São pessoas que negociaram. Não, senhor Boris, não é negociação pegar o alumínio todo e vendê-lo lá em Tucuí. Esses são erros pontuais. Eu pergunto, não, senhor Boris, aí a nossa pergunta é o que o presidente da República vai fazer. Ele vai fazer exatamente isso. Ele vai fazer com que o Brasil seja respeitado no cenário internacional, que não é atualmente. Não, mas isso é bonito falar, agora é duro fazer. Todo mundo quer fazer isso. Não, senhor. O senhor acha que o Fernando Henrique não quer isso? Mas, Sua Excelência, o presidente diz que o caminho é esse, ele diz que a privatização é fundamental e privatizam-se. Mas quem lá de fora que manda que se privatize, senão o governo federal? Peraí, vamos devagar. Privatizaram-se estatais, as dezenas, não chegou a ser, dezenas de estatais. Privatizaram-se as estaduais. O senhor sabe que todos os governos estaduais estão endividados. Peraí, eles privatizam para conseguir caixa. E quando acabar? Os juros hoje são de 1, 2, 5, Alguns deles estão utilizando eleitoralmente o dinheiro, não tem dúvida. Não tem nada com isso. Isso é uma distorção. Isso é uma distorção. Não. Uma distorção, não foi para isso. Todos tem que fazer isso, não tem caixa. Ou o senhor acha que os governos estaduais vão ficar tutelando com o dinheiro do contribuinte os déficits das empresas estatais? Peraí, mas os déficits foram fabricados também. Não, mas foram fabricados por incompetência. Peraí, vamos devagar. Na hora que Sua Excelência, o presidente que sofreu impeachment, saiu do país, um minutinho, logo que ele assumiu, a Interbrás, que era um elemento extraordinário, foi privatizada. Acabou, não foi? Acabou. Não, mas eu quero ouvi-lo, estou interrompendo o senhor demais. Eu quero ouvi-lo mais. Não, mas eu estou procurando levar o senhor para o macro. Mas isso é o macro. De novo é uma distorção. Impor os preços com todo respeito, nas nossas riquezas minerais. Peraí. Quando a região do Ruhr, na Alemanha, não funciona senão o Japão, o tigre asiático, o grande tigre, e o Japão, veja o senhor... A Rússia também tem nióbio, não é só... Não, eu estou falando do Japão. A Rússia precisa bem menos de nós. Quer dizer, hoje todo mundo está quebrado, todos. O planeta está quebrado. Doutor Enéas, eu vou pedir um instantinho para o senhor, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, depois nós vamos voltar, a entrevista está sendo curta, eu não posso fazer nada. Até já. Voltamos com Passando a Limpo. E antes de retomar a conversa com o doutor Enéas Carneiro, duas notícias importantes. O Papa João Paulo II passou mal hoje quando fazia o batismo de 19 crianças na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ele sentiu tontura e teve de ser amparado. Logo depois, o Papa, que está com 77 anos, voltou à cerimônia. E o presidente Bill Clinton pediu hoje ao Congresso americano que impeça o físico Richard Seat de tentar a clonagem de seres humanos. Clinton considerou esse procedimento profundamente inquietante, insistindo que a ciência não pode se impor sobre valores morais. Doutor Enéas, o senhor que é professor, cardiologista,
O que o senhor acha da clonagem de seres humanos? É um avanço gigantesco e, como todo avanço científico, ele em si ele não é bom nem mal. Depende do uso que se fizer dele. Eu o caso concordo da com o senhor, é o caso da bomba atômica. Eu né? acho, não, a bomba atômica... A fissão nuclear é extraordinária. Ela em si, o uso dela em Hiroshima e Nagasaki foi um desastre. A clonagem para o bem será? Será extraordinária, mas ela é perigosa. É um procedimento, sem dúvida. É algo e que está mexendo com as entranhas da vida. Né? É verdade. Bueno. Doutor Enéas, eu vou colocar as perguntas dos telespectadores, que já são muitas. O Eduardo Mendonça de Lima, que é economista de Brasília, pergunta: em 98, segundo ele, vencerá o candidato que apresentar a melhor proposta concreta de geração de empregos. O senhor tem uma proposta em que ela consiste? Tentando ser bastante sintético. A geração de empregos no Brasil tem que partir do pressuposto de que se utilizem os recursos naturais. Nós somos totalmente contrários a isso. O capital que vem de fora, porque ele realmente, a nosso ver, desemprega mais que emprega. Uma multinacional gera um emprego e, ao mesmo tempo, joga na rua 10 pessoas. É mais ou menos essa relação. Em outro dia, com o tempo, se o senhor quiser... Mas que recursos naturais? Naturais. O que nós temos? A biomassa. Nós podemos nos libertar da dependência energética. Por exemplo, me cite um fato concreto. Por exemplo, o álcool, por exemplo, a utilização de óleos vegetais, e que só Dendê, por exemplo, nós podemos fazer 6 milhões de barris por dia. Quem que vai tomar tudo isso? Quem vai? Quem vai tomar tudo isso? Não, é para substituir o diesel. O senhor sabe. Eu sei, tô brincando. É claro. São óleos vegetais não poluentes que eliminam... Isso eu estou dando informação. Não sai mais caro que a nossa... Não, senhor, não sai mais caro. Sairia... Olha, não sai mais caro. Porque quando o senhor está isso, o senhor está empregando pessoas, não. O senhor não pode comparar um com o outro assim, pare. É igual o álcool, dizer que é mais caro, que é devagar. É um assunto que tem que ser examinado. O álcool não é mais caro, é muito mais caro. Não, também não é. Mas é outro dia. Ele é se o senhor pega a moeda sem fazer, querendo comparar R$1, sem examinar que com um o senhor gera muitos empregos. Mas aí o senhor isola o Brasil do mundo e faz as pessoas pagarem mais caro. Não, senhor, porque aí a moeda terá lastro, não será inflacionária como ela é hoje. E falsamente atrelada ao dólar com a paridade que o senhor sabe que é falsa também. Eu só queria, se o senhor me permite, eu sei que estamos no fim do programa. Não, ainda não estamos no mas fim. Quase. Eu queria aproveitar que eu comecei a falar do Japão e parei. Sim. Que é apresentado como, né, o tigre, a grande potência. Vamos só um pouquinho, não levo mais de 2 minutos. Por favor. Veja, o senhor, o Japão não tem. Ele importa 100% do manganês consumido, 100% do alumínio, 100% do nióbio, 100% do cobalto, 100% do antimônio e levaríamos... 100% do petróleo. Muito bem, mas petróleo daqui a 10, 20 anos acaba. Ele vai ter que utilizar recursos próprios mesmo, né? O que se chamou de alternativa. Muito bem, imagine se o Japão, quer dizer, o ministro japonês estiver sentado à mesa, né, de um presidente da República ou o seu representante legítimo, discutindo o preço, se haverá essa condição que há hoje em que a gente praticamente paga para exportar alumínio. Para lhe dar essas informações, é claro que eu estudei. E eu tenho informações de um indivíduo que foi secretário de Ciência e Tecnologia, que o senhor conhece, há 20 anos atrás, o professor Bautista Vidal. O Japão paga preços de mercado para a Austrália de quase tudo isso, Aí, de novo, o que é o preço de mercado? Se há cartéis que determinam. É o preço da oferta e da procura. Não é mais não. Senhor. Alguns não, alguns o senhor tem razão. Cartel. Né? Mas esse não é um problema nacional definitivo. É também. É dele que decorre tudo o mais. É por isso que não há dinheiro para educação. Nós divergimos. Pô, perfeito. E também os juros extorsivos. A gente já começa a aula, nós pagamos mais de juros só para dívida interna, muito mais do que se gasta, o dobro do que se gasta com o sistema de saúde. Do que adianta fazer projetos, sentarmos no senhor e ficar, vamos fazer isso. Eu vejo como o senhor combate. Não, doutor Enéas, eu concordo com a sua análise, o seu diagnóstico. Eu não posso concordar com a terapêutica. A terapêutica, porque na minha opinião, ela é irrealista. É respeitável sua opinião, mas teremos que discutir especificamente a terapêutica. Era fundamental. Se o senhor me perguntar qual é, eu direi para o senhor que é essa que está aí, porque todo mundo adota. Isso não quer dizer nada. Todo mundo acreditava que o mundo girava em torno do planeta Terra. E era o sábio Ptolomeu que havia ensinado. Até que um abade humilde Copérnico disse que não era. E morreu, o senhor sabe, né? Preocupado com o livro dele publicado no dia da morte. Não, nem tudo aquilo que todas as pessoas repetem, ainda mais... Mas eu sou Copérnico na nossa conversa. Não é, não. Isso será outro dia. O senhor apenas tem uma máquina gigantesca do seu lado. Não, o senhor está livre para falar. É verdade, mas veja bem, mas como o senhor mesmo reconheceu, é um tempo que ainda não é suficiente. Deixa eu fazer as perguntas e o senhor vai colocando as suas posições. Qual a proposta do Prona referente à reforma tributária? O que pensa sobre o imposto único o Augusto Vieira de Brasília, que é comerciante. O senhor Augusto, a resposta era, César Augusto. Eu vejo a proposta extraordinária do imposto único. Não conheço pessoalmente o professor Marcos Sintra, mas tenho por ele e pelo seu trabalho uma admiração profunda e ainda mais que o imposto único ele se encaixa muito bem no modelo
que nós gostaríamos de ter no Brasil. Agora, a implantação dele também de imediato é extremamente difícil. Não dá para desenvolver aqui também. Doutor Enéas, tem uma suspeita sobre o plano que eu estou colocando, que é que um telespectador coloca. Quanto custa a legenda a deputado federal de senador Carlos Roberto Buonadduti, de São Paulo, capital? Por quê? Por que houve um problema em Osasco de venda de legenda? O problema também, eu sintetizo em 2 minutos, é que um vereador nosso queria ser candidato a deputado estadual e ele era convidado a colaborar com o partido, como a maioria fez, com compra das... Posso mostrar? Pode. Compra das nossas cartilhas, que são registradas aqui, né? São registradas, tem firma, tem nota fiscal, tem tudo, né? O partido não escondia Não, isso. não é o partido que faz. Quem faz é uma livraria que tem meu nome, veja o senhor. Sim, não, mas quem cobra? Quem cobra é a livraria através dos colegas que estão lá na Sim, mas se É. ele não comprasse, ele seria candidato? Alguns sim, que deram outra coisa em troca, deram uma cota de trabalho, nem todos compraram. Mas em particular, esse senhor que fez tudo isso, não foi por nada disso que houve a briga. É porque o nosso, naquela ocasião, o presidente, lamentavelmente, já foi afastado, ele estava fazendo isso, participou, não vou dizer que estava fazendo, num determinado momento de ágil nisso. Isso é deplorável e conversamos com ele sem ofensa pessoal e foi afastado. Muito bem. Agora, por que... O PRONA está em todos os estados brasileiros? Quase todos. Estamos em 23. Juridicamente é 24, mas a representação do 24º é uma pessoa com a qual não tivemos contato. O partido é o partido que está crescendo. Ah, sem dúvida. Só para terminar essa questão que foi levantada, o rapaz apenas, o que nos incomodou profundamente foi o fato de ele ter adentrado pelo estabelecimento com um jornalista da Folha, que poderia fazer, mas dizendo que era assessor dele. Falsa identidade, o que é previsto no Código Penal. E com um gravador escondido no bolso. Esse procedimento nós não aceitamos e por isso ele foi expulso. Não é por aquilo que ele condenou, que nós também condenamos. Ele poderia ter recorrido à instância superior do partido. Essa é a verdade. Tanto que existe uma ata à sua disposição, a partir da qual ele foi expulso. Só por isso. Eu sei da expulsão, eu conheço a história, eu queria ouvir o relato da sua própria voz. Existe um código de ética, do qual, um Conselho de Ética Nacional, do qual o professor Marcos Cunha é presidente. Ele poderia ter escrito, ele poderia ter telefonado, ele não precisaria entrar com um gravador, isso é uma atitude, veja senhor, ele agiu a sorrelfa, ele agiu de maneira subreptícia, ele agiu a socapa, isso nós não aceitamos. E o Conselho se reuniu e indicou a expulsão, ele foi expulso. Doutor Enéas, tem uma pergunta aqui que é sempre colocada, e ela é sempre colocada de maneira mal educada, lhe xingando, mas essa eu acho que está colocada de maneira técnica, não ofensiva. Pois não. É do Gil Vicente de Toledo e Pisa e Oliveira, que é de São Paulo, capital. O senhor, por demonstrar ser um ultranacionalista centralizador, sem dúvida, ser contra as privatizações e rejeitar a ideia da globalização, já foi comparado ao ditador fascista italiano Benito Mussolini. É verdade, já me compararam. Essa colocação que ele está fazendo, na minha visão, é uma visão técnica. Como o senhor reage a tal comparação e quais seriam as semelhanças entre o senhor e Mussolini, na sua opinião? Primeiro, temos ainda quantos? 2, 3? Mais, mas eu aviso o senhor. Não, eu me orientar. Temos 3 minutos 5 minutos. As 3 são suficientes. Temos 5 minutos. A razão específica pela qual a comparação é feita é o tom enérgico, peremptório com que eu defendo minhas teses. Não, mas aqui são coisas técnicas. Técnicas, vamos lá. Sai no O Globo uma reportagem que um cidadão, não interessa citar nome, um professor de história, historiador, manda um assistente dele fazer uma tese sobre mim, específica. Imagine, tese sobre mim, virei objeto de tese. O título da tese é A Ascensão de uma Personalidade Autoritária. E, defendendo essa tese, um cidadão, não interessa o nome, entra no partido e vê as reuniões, que é aberto, claro, lê nossa cartilha e ele diz, e daí, que eu devo ser comparado. Se alguma coisa que define o Enéas, veja a intimidade, é natural que escreva assim, né? Acha que deve ter, é que ele é um personagem peremptório, tem a certeza absoluta de estar com a verdade. Ora, isso de posse do poder político é exatamente o comportamento que caracteriza a extrema-direita totalitária. Isso é uma falsa, não é só isso. Porque a esquerda também. Aqui há uma ignorância específica. O senhor pode estar convicto de tudo e agir democraticamente. Exatamente, como sempre fiz. O direito que as pessoas se maniam, o que eu quero é só isso, esse direito. Veja. E até hoje eu sou testemunha disso, até pelas nossas relações pessoais. Trabalhamos juntos, né? Trabalhamos juntos e eu dei carona para o senhor durante muito tempo. É verdade. Levava o meu tempo. Esse pecado o senhor não tem. Pelo menos no que fala. Pelo menos no que fala. E em todas as atitudes durante todo esse tempo. Verdade. Agora, não, e daí para a extrapolação é um Mas essas ideias, doutor Enéas, essas ideias têm um fundo não autoritário, mas tem um tom forte. Não, tem um tom tecnicamente próximo só um pouquinho mais, fascismo. Só um pouquinho. Sim. Porque há um trecho meu que eles pegaram do meu manifesto de 89, meio minuto, na íntegra. Uma gigantesca onda de desordem assola o país.
Desordem que faz com que nada funcione direito, com que não se saiba quem reclamar sobre coisa alguma. Desordem que pressupõe ausência absoluta de responsabilidade em todos os níveis. O senhor critica isso toda hora do seu programa. Mostra que falta. O hospital, o senhor faz isso sempre. Verdade, verdade. Desordem que lança os cidadãos, principalmente os pobres, num desespero profundo, numa falta de segurança ante o futuro e os faz, em última instância, acreditar em nada. A desordem tornou-se a regra do país. Política, um minuto. Não é desordem política. Um partido, sem citar nomes, tradicionalmente dito de esquerda, eu nem acredito mais nisso, mas dito de esquerda, é herança do partidão, e que de uma hora para outra começa a defender ideias neoliberais, o oposto. Isso não é desordem, peraí. Não é desordem econômico-financeira. É desorientação, não é desordem. É questão semântica, não é desordem moral. Isso que o senhor ataca toda hora, essa falta de respeito com o cidadão em tudo, em hospital, escola, o senhor toda hora faz isso. Agora eu vou dizer uma pessoa do nosso lado, que é respeitadíssima no mundo, não é no país. O jornal é Correio Brasiliense do dia 7 de janeiro, por favor. Eu não falo aí com jornais. É rápido, bastante rápido. Nesse jornal, Correio Brasiliense, 7 de janeiro, eu leio um trecho só de Dom Lucas Moreira Neves, cardeal primaz do Brasil, presidente da CNBB, e que cita na íntegra um texto de sua santidade, que todos respeitamos, independentemente da convicção religiosa. Todos respeitam. Diz sua santidade, ó Papa, a justiça caminha em relação permanente e dinâmica com a paz. Ambas têm em vista o bem de cada um e de todos. Por isso exigem ordem e verdade. Ordem e verdade. Ameaçada uma, vacilam as duas. Ofendida a justiça, também a paz está em perigo. Eu faço uma pergunta só para encerrar. Sim. Sua santidade, o Papa, é fascista? Não. Nem a sua colocação é fascista. A maneira é o seguinte, a ordem deve ser conquistada através da democracia. Claro. E a impressão que se tem é que o senhor quer a imposição da ordem. Veja o senhor, pois se nós estivemos o tempo inteiro trocando ideias com respeito recíproco... Não, tudo bem. Então eu jamais quis... Eu imagino no governo. Faria o mesmo? O senhor pode baixar os generais de 64, tinham o maior respeito recíproco. Não, peraí, um minutinho. Suas excelências generais, eu já conheci 3 deles, não tinham ideia, o senhor perdeu, era só aquela luta do fenômeno para o qual eu chamo a atenção. Com todo mas eu imagino como o senhor imagina impor ou colocar o país em ordem. Eu gosto da verdade. Veja o senhor, se alguém negar que a dívida interna quadruplicou, eu me calo. Eu digo a verdade. Sim, quem me corrige... O senhor no governo vai ter um monte de partidos que pensam diferente. Mas e o senhor talvez não tenha maioria. Não quer dizer Como é que nada. O senhor vai agir? Sua Excelência, o presidente sofreu impeachment, não tinha maioria, o PRN era minúsculo. E tinha, o senhor me perdoe, com todo respeito, muito menos preparo e capacidade de convencer do que eu. Isso nós nos conhecemos, isso é muito Então o senhor usaria a verdade. A verdade. A verdade. E se o senhor recebesse um não? Não existe isso, porque o telespectador, quer dizer, o eleitor, ele está ávido da verdade. Não, mas os deputados dissessem não para o senhor, quer dizer, não aprovamos isso. Não existe essa possibilidade, existe a medida provisória. A medida provisória está. Mas isso é autoritário. Não, então vamos acabar. Eu gostaria que o senhor dissesse, vamos acabar com as medidas provisórias. Não, mas aí eu estou contra a Constituição que a prevê. Eu sou homem da lei. Não, o senhor sabe que ela é usada de maneira esperta. Mas aí ela é usada contra o país, eu vou usá-la a favor do país. Na sua opinião. Uai, dá emprego para a população, não é a favor do país. Conforme. O senhor pode dar emprego de carrasco para todo mundo para matar gente. É uma maneira de dar emprego. Aí nós estamos negando a tese anterior. Ou o senhor pode dar emprego público também. Não, nós não estamos pensando assim. Dar emprego e dar emprego. Se nós levantamos o potencial da indústria, que está toda se despedaçando, se elas estão... Mas essa é a minha preocupação. Agora o senhor me deixou preocupado. Em quê? Porque eu estou imaginando que o senhor quer impor o seu bem. Vamos impor o bem. Não. E Sua Excelência, o presidente, não está impondo o bem dele? Se há uma verdade... Não, ele tem uma Câmara que às vezes desdão para ele. Mas em que tudo está sendo feito? Tudo está sendo feito. Quase tudo. Pode dizer não. As coisas fundamentais todas foram feitas, todas. Sim, é verdade. Mas ele tem processos complicadíssimos O processo de importação, o senhor escancarou tudo aí. Não escancarou tanto assim. Presidente da indústria de máquinas diz que viramos todos importadores. Votado pela Câmara e votado pelo Senado. Porque a população não teve acesso a essas coisas. Mas a população que votou nesses homens, doutor Canete. Não teve? Essas questões não são discutidas, professor. Talvez seja a primeira vez para a nação que se diz que o Brasil
Brasil não precisa de quase nada lá de fora? Não, precisa. Diga-me de quê? Claro que precisa. Mas discutamos. Precisa de tudo que traz. Não, senhor. De Não repente precisa vira das Albânia. quinquilharias. Vira Albânia. Não. Na sua opinião, são Não. quinquilharias. Alguém pode querer um automóvel importado. É verdade, perfeito, mas o automóvel importado, desde que não destrua a indústria nacional brasileira. Veja bem, repito, é a questão do Que feijão. fabrica um trambolho e um calhambeque. De um feijão, do arroz. Nós estamos importando até batata frita, senhor Boris. Será que nós somos tão imbecis que não sabemos fazer batata Nós frita? exportamos quinquilharias também. Uai, Quem mas aí- importa tem que exportar. Sim, mas veja, vamos importar aquilo que é fundamental para uma nação ser soberana. E não nós destruirmos a indústria e a É uma agricultura. questão de grau. É uma questão de grau. Eu Eu concordo estarei com ao o senhor. seu dispor. Isso, Nós a questão vamos- de grau. é uma Agora questão de grau. sim. Agora chegamos. É uma questão de grau. Mas o Entre senhor branco coloca e tudo no preto e o branco. Não há matizes. Mas veja o senhor, uma conversa... ouvir isso, senhor. Claro que há matizes. Mas- Não existe o absolutamente certo e o absolutamente errado. Há matizes. Agora, nós não podemos ficar de braços cruzados diante da destruição absoluta que é Estado, o Parque Industrial Brasileiro. O senhor olha lojas e lojas fechando e quando se pergunta, filas de desempregados cada vez mais. Não é só aqui não, no mundo inteiro. Sofre mais o mundo, o subdesenvolvido que é chamado... Viu, doutor Néia? Aí, Tá chegando ao fim. não, tá chegando ao fim, claro. mas aí, nessa sua promessa de resolver isso, de impor ordem, que fica essa Não, semelhança mas veja bem, estranhíssima que eu não posso abrir mão de uma convicção. Ela é fruto de um estudo da situação. O senhor me conhece, eu não estou falando porque eu ouvi dizer. Eu estudo esses assuntos Doutor Néia, nós vamos ter chance de voltar a seu gosto. em acenam E se o que, ideal infelizmente, seria, se o senhor nós pudesse, pre- escolher um assunto específico Nós para que teremos nós mais possamos tempo desenvolvê-lo com para profundidade. conversar. Essa Eu trarei questão. especialistas para debater. Será com uma o senhor. beleza. Eu Doutor estarei à Néia, eu vou vontade. passar ao senhor todas essas perguntas Eu que não terei por prazer em isso responder. eu sorteio aqui Mas se tiver os o telefone. endereços, né? Alguns, os que tiverem Certo. endereço de telefone, eu peço que o senhor, um homem educado, Muito obrigado ao responda. senhor, claro. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado ao e senhor. quanto tempo o senhor terá de televisão? Queremos crer todos nós que é 1 minuto e 40 à tarde e 1 minuto e 40 à noite. Mas aí não é assim, é preparado. O seu poder de compressão é muito grande. Muito obrigado ao Muito senhor. obrigado. Obrigado pela professor sua Ernesto. gentileza e educação. Vamos senhor. fazer mais um intervalo. Eu volto em instantes para conversar com o especialista em óculos, Miguel Janin. Até já.